Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Conversar é Preciso, aqui pela radiobaruchfm.com. Nós estamos aqui novamente para falar de mediação privada, hoje com o tema dos direitos do consumidor e os desrespeitos a eles, né, os direitos. Aqui na minha companhia, a Gisele Fernandes Passos, essa luxuosíssima e queridíssima companhia. Olá, pessoal. Bom dia, Gi. Bom dia, Lígia. Olá, pessoal. Muita saudade de todos e vamos lá. Vamos lá. Antes, porém, vamos dar aqui as direções onde vocês podem nos encontrar sempre. E também informar que tudo que vamos falar hoje estará disponível no nosso site. As informações e até o texto sobre o assunto também no nosso site, né? É isso aí. Bom, vocês nos encontram nas mídias sociais, inicialmente no Facebook, @Mediacão Arbitragem Práticas Colaborativas, no Instagram, Suceder e Mediacão, no Twitter, como Suceder e M, no YouTube, Suceder e Mediação, no nosso site, sucederemediacão.com.br, onde vocês encontram lá todas as mídias sociais em que estamos, e no nosso WhatsApp, DDD 11 99145 5258. Temos também o nosso e-mail, que é contato@sucederemediacão.com.br. Lá vocês encontram todas as informações, inclusive, como a Lígia colocou aqui bem, tudo aquilo que dissermos aqui hoje, telefones e informações específicas, vocês encontrarão lá. No WhatsApp também, que já passei para vocês, vocês podem dar aí sugestões para outros programas, críticas, reclamações e aquilo que vocês acharem legal que nós tenhamos dito por aqui, tá bom? Aguardo vocês. O Zap, você falou o número agora? Falei, posso repetir. 11 99145 5258. Tá? Faltou mais uma informação muito importante, que nós estamos todas as terças, às 13 horas, pela baruchfm.com, e temos as nossas reprises, que ocorrem às quintas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 17 horas. Tudo bem, gente. Obrigada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Temos todo nosso... certamente nós vamos passar 2 programas falando ainda dos direitos do consumidor, sempre permeando com exemplos do nosso dia a dia, não é? E é muito interessante que esses direitos são reconhecidos não tem tanto tempo, né? Foi no começo da década de 60, exatamente em 1962, que o presidente dos Estados Unidos, o então presidente dos Estados Unidos, o John Fitzgerald Kennedy, JKF, conhecido como JKF. Fitzgerald, JFK. JFK, tem até filme com esse nome, né? Sobre o assassinato dele. E ele foi o primeiro líder mundial, o primeiro na face da Terra, agora na era moderna, que falou com essa expressão direitos do consumidor. Até que tem, desde a Idade Média, a preocupação como o ferreiro forjava a espada e os guerreiros iam lá e faziam um controle de qualidade na têmpera, né? Do aço, ou ali que não tinha, eu acho que não tinha aço ainda, mas na têmpera da espada, do fio da espada, para não quebrar, para não machucar o próprio guerreiro, né, que a encomendou. Então, assim, desde a Idade Média tem essas coisas, essa ideia, né, introjetada, mas a sistematização disso tudo é muito recente. 1962, então, o presidente Kennedy,
ele mandou uma mensagem ao Congresso americano e ele disse sobre os direitos do consumidor, ele deu 4 naquela época, e também se manifestou no sentido assim, afinal, todos nós somos consumidores. O que é uma verdade, um fato, vamos dizer assim, incontestável, né, pessoal? Todos os dias nós exercemos esses atos de consumo, né? E precisam realmente ser regrados, vamos dizer assim, tem que haver uma legislação toda própria a respeito disso, e que tem no mundo civilizado de hoje, temos, né? O Brasil não poderia ficar de fora, demorou um pouco, só um pouco, mas nós temos o código, o CDC, o Código de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor, que aqui nós vamos, enquanto vamos permeando com ele, vamos falando da Constituição Federal também. Mas naquela época, quando o Kennedy falou sobre direitos do consumidor através dessa mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, ele causou um impacto muito grande na sociedade americana e em todo o mundo também. Ele colocou 4 direitos básicos na época: o direito à saúde e à segurança, né? Como que é a segurança? A segurança, ele trazia essa questão da segurança em relação aos produtos que são fabricados e aos produtos para comercialização, né? Esses produtos perigosos à vida e à saúde. Por exemplo, os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, né? É assim, muda o nome, como aqui no Brasil, por exemplo, é indiscriminadamente usado, né? O agrotóxico, então é defensivo agrícola. Já, né? Era, né? E o governo atual liberou muito mais, agora, recentemente, 21 novos venenos aí nas plantações. E cada vez mais ficamos assustados e doentes, né? As pessoas ficam doentes. Os próprios agricultores que manipulam esse material e quem consome também, né? Então, são produtos perigosos à saúde e à vida. Então, em relação à saúde e à segurança. Depois, ele falou, em 1962, pessoal, do direito à informação, né? Isso foi uma coisa que foi já regulada no nosso direito, quando da Constituição de 1908, né? O direito à informação, ao cidadão se informar, a pedir o acesso à informação, né? Sobre ele e sobre as coisas que o cercam. Sim, sobre os produtos que eram fabricados, como eram fabricados, por quem, onde localizar o fornecedor e o comerciante, isso, né? E isso a gente não tinha, né? Não. Claro, a sociedade americana inovando nessa questão do direito do consumidor. E assim, não é só sobre a utilização dos produtos e sobre a utilização e sobre os produtos, mas também o direito, na nossa Constituição, à informação de uma forma geral, que é um direito do consumidor, do serviço público. Sim. Né? Do serviço público. Direito de escolha. Por exemplo, se você tem um monopólio, né? Se você tem um monopólio de alguma coisa, o consumidor ele fica totalmente... vamos dizer assim, prejudicado e vulnerável, porque não tem competição, não tem uma outra empresa ou um outro serviço público que esteja sendo prestado de uma forma geral por várias pessoas. Então, o que acontece? Quem detém o monopólio daquilo dita as regras. E, normalmente, as regras, é lógico, não são boas para o consumidor.
para o cidadão. Né? Exatamente. Nem para o Estado também é bom, né? Em termos públicos, com relação a esse monopólio, a gente tem como exemplo algumas cidades, pelo menos aqui, né, na região metropolitana e até no interior de São Paulo, algumas cidades em que existe apenas uma empresa que faz o serviço de transporte público. Então, aquela empresa detém o monopólio de transporte público daquele local e, portanto, dita as regras. Lá, assim, os ônibus completamente sucateados, não existe nenhum controle, não existe respeito ao atendimento do consumidor, enfim, diversos problemas que talvez, tendo uma opção, o consumidor, e no caso, os cidadãos que utilizam de qualquer maneira do serviço público, teriam outras opções. Porque né? O que é, né, Gi? É a competitividade e a concorrência. Sim. Que faz a qualidade e a responsabilidade emergir das relações nas relações de consumo, né? Se tem uma pessoa física ou jurídica que faça aquilo, só aquilo que forneça aquele produto, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa pessoa não vai se esmerar na qualidade e cobra um preço bem alto também. E né? Com relação ao transporte público, a gente ainda tem a questão da falta de fiscalização que, né, deveria vir do poder público e também não vem. Então, o consumidor desse serviço público, que no caso a maioria das pessoas, está prejudicado. Ele também, um elenco de direitos, o quarto direito, numa quarta posição dos Estados Unidos, o direito a ser ouvido, né? O direito a ser ouvido. Ainda os Estados Unidos são o grande berço da democracia. Então, o direito de ser ouvido sobre coisas que ele próprio, o consumidor, vai consumir. Como é que vai ficar? Então, essa questão de ser ouvido é relacionada ao quê? À elaboração de políticas públicas, né? Tudo que for do interesse do consumidor, ele tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido. Nós vamos mais adiante, nós estamos só esmiuçando esses direitos iniciais, mas depois nós vamos esmiuçar mais. Depois, em 1973, a Comissão dos Direitos Humanos, olha o tempo que levou, de 62 a 73, quer dizer, são mais de 10 anos, né? Reconhecia, em 1973, os direitos do consumidor como direitos fundamentais ao homem e estabeleceu algumas diretrizes para a legislação. Diretrizes são o quê? Recomendações, né, aos países que colocando essas diretrizes. Isso, como as legislações deveriam se pautar para, de fato, defender o consumidor, para que esses direitos do consumidor fossem observados e cumpridos. Isso. E aí, em 1973, a ONU, meio que plagiando, copiando o que foi dito lá pelo Kennedy, colocou o direito à segurança, direito à informação sobre os produtos, direito à escolha de bens alternativos, que é o tal da concorrência, sempre tem que ter um leque de opções para o consumidor, né? Olha, eu não quero andar nesse ônibus, eu quero andar naquele outro. Ou eu preciso comprar produtos eletrônicos, não ter só uma marca, enfim. E também o direito de ser ouvido em processos governamentais. A ONU, meio que repetiu o que os Estados Unidos tinham colocado, né? E esse direito de ser ouvido em processos governamentais, nós temos um exemplo muito recente e muito eloquente nesse sentido, que aconteceu aqui em São Paulo, né, Gi? Em março agora, não é? E afeta todos nós, né? E o que foi que aconteceu, Gi? O governo, né, no caso de São Paulo, Estado de São Paulo, né,
determinou agora em março... Não, peraí, não foi no estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo. Exatamente. A Prefeitura da cidade de São Paulo determinou alterações com relação às regras do bilhete único. Dentre essas alterações, nós temos, claro, sem consulta da população e sem verificar, nesse caso específico, a necessidade da população. Porque aqui, especificamente em São Paulo, o bilhete único atende uma quantidade enorme de pessoas e facilita o transporte das pessoas no dia a dia, né? A locomoção delas no dia a dia, porque o bilhete único, uma vez utilizado, ele dava um período grande que as pessoas podiam usar gratuitamente aquela mesma, né? Que a gente chamava de integração. Hoje, esse número de tempo, essa quantidade de tempo diminuiu, sem consulta da população, agora em março, né, e está aí em vigor, o que prejudicou muitos dos trabalhadores, porque muitas pessoas moram fora da cidade de São Paulo e para se deslocar até o local de trabalho, tem um período grande de tempo e muitos transportes, e acaba que ou o número de tempo diminui, ou o número de integrações diminui. Vale também informar para vocês que esse bilhete único ele está vinculado ao trabalhador, por quê? Está vinculado ao Vale Transporte. Sim. Então, a prefeitura simplesmente diminuiu o tempo, então aumentou o custo. Né? Antes, no período de 3 horas, você poderia descer do ônibus, pegar o metrô, pegar o seu trem, usar um outro ônibus ilimitadamente. Agora, não está mais podendo fazer isso, o que prejudica enormemente não só o trabalhador, como a empresa, que tem que bancar isso. Né? Recentemente, com relação a essa questão da prefeitura, né, a gente vê algumas medidas que foram tomadas, o prefeito tomou sem consulta mesmo da população em todos os sentidos. A gente, nesse caso, está usando como exemplo o transporte público, porém, recentemente, houve o fechamento de muitas unidades do SAMU, o que prejudica também o atendimento das pessoas com relação à saúde, que já não está maravilhoso, não sei se pode chamar de péssimo, porque acho que péssimo já passou desse nível, mas agora a gente chegou num nível ainda pior, porque o SAMU, que atende esses casos urgentes, tiveram muitas unidades fechadas e, de acordo com o prefeito, isso de forma alguma vai precarizar o serviço, o que é impossível. Impossível. Porque já era difícil, imagina agora. E essa questão veio vindo. Em 1985, a ONU estabeleceu outras diretrizes recomendando aos países legislações para o consumidor e considerou os direitos do consumidor como direitos humanos fundamentais à existência da humanidade. Né? Esses documentos da ONU, embora não sejam de caráter vinculante, porque cada país faz o que quer, né? Não entra nessa esfera de se imiscuir, se meter no que o país tem que fazer ou não, são recomendações, mas foi muito importante. Por quê? Porque guindou esses direitos a direitos fundamentais, a categoria de direitos fundamentais da humanidade. E houve o quê? Uma legitimação, né? E um reconhecimento internacional a respeito de tais direitos, pessoal. Em 1999, houve outras diretrizes, né? Diretrizes a respeito dos direitos do consumidor. Também pela ONU, né? Também a gente vê que com o tempo a ONU foi fazendo esse trabalho de atualização do que acontecia com relação ao consumidor, porque lançadas as primeiras diretrizes, foi se tomando corpo essa questão e foi se entrando em discussão os direitos do consumidor mesmo, porque isso nunca tinha sido discutido em termos mundiais, isso nunca tinha sido discutido. E a ONU foi fazendo essa atualização e aí viemos com essa nova de 1999. E qual é o primeiro? Nós temos aqui a promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores, né? Não basta simplesmente aí dar o direito ao consumidor, mas também se preocupar se isso está sendo utilizado de maneira correta e se o fornecimento está sendo feito de maneira correta. Isso, né, pessoal, é negligenciado o tempo todo, né? Nos países mais pobres.
nos países tal qual o Brasil, Índia, toda a América do Sul, América Central, Ásia, na África, né? Isso é negligenciado todo o tempo. Todo o tempo. Depois vem as normas sobre segurança e qualidade dos serviços e bens de consumo. Uma repetição, só deu mais uma elaborada nisso, né? Como exemplo, a gente usa aí para normas de segurança o Inmetro, né? Que hoje em dia no Brasil, os produtos precisam passar por uma aprovação. Instituto Nacional de... vou verificar o símbolo, a sigla. Pesos e medidas, e o Inmetro, ele, vamos dizer assim, ele controla, por exemplo, os brinquedos, sim, né, a medicação, tudo isso todo tipo de produto, plástico, cadeira, né? Tudo, a densidade. Isso. Mas eu vou verificar para vocês a sigla correta e o contato com o Inmetro, caso vocês tenham necessidade, e tudo vai estar no nosso site, tá? As medidas, a quantidade. Exatamente. Enfim. Os sistemas de distribuição de serviços e bens essenciais de consumo. O que seria isso? Luz, água, esgoto, telefonia, internet. Tudo isso eles incluíram também. As medidas que permitem aos consumidores obter compensação de prejuízos, né, Gi? Sim. Fala. Você vai falar? Não, pode falar. Essas medidas, aqui, para vocês terem uma ideia, né? Sofreu um dano. Eu vou trazer para uma coisa bem rasteira e comum, né? Sofreu um dano, a mãe compra... Eu estou perdendo a voz, espera um pouquinho. A mãe compra um brinquedo para a criança e a criança ou se machuca, engole o brinquedo, sofre uma intoxicação ou tem que passar por uma cirurgia. Sim. Uma coisa extrema, mas acontece. E não é pouco. Acontece bastante. Então, nessa época aqui, já se preocupava em obter compensação de prejuízo, o que no Brasil, né, pessoal, é tão difícil e complicado. As indenizações, elas são muito tímidas. O judiciário, ele olha só para o próprio umbigo, né, nesse sentido. E em outros também, né? Não em todos, mas em outros também. E as indenizações são bem ridículas nesse sentido. O judiciário usa como justificativa para essas indenizações tão pequenas para evitar o enriquecimento ilícito das pessoas. A indústria da indenização. Da indenização. Quando a gente sabe que a indústria é outra, né? A indústria é outra. Existe uma proteção ao mais forte. Infelizmente, o direito do consumidor veio com esse slogan, né, de proteger aqueles mais fracos, no caso os consumidores, que não detêm conhecimento sobre os produtos e serviços que são fornecidos, e nem sobre, muitas vezes, os direitos deles com relação a isso. O consumidor é a parte vulnerável. E aí, quando o consumidor se vê ofendido, ele se volta ao judiciário, e o judiciário responde de maneira a proteger o mais forte, que no caso o consumidor, o comerciante ou o fornecedor. É o que acontece. Nós vamos mais adiante comentar mais sobre isso. Sim. Também a ONU recomenda programas de educação e informação. Bem, aqui no Brasil, nós temos o IDEC, temos o PROCON, temos aquele site do governo, consumidor.gov. Isso, temos consumidor.gov. Nós vamos colocar também para vocês darem uma xeretada lá. Né? Tem bastante informação. Sim. Agora, no nosso entender, né, Gi, essas campanhas de educação, de promoção de informações e de obrigar a iniciativa privada e o poder público a veicular, a fornecer essas informações, não existe efetivamente, né, pessoal? Você tem que buscar. Não existe uma campanha em televisão, em rádio,
e nas revistas, na imprensa escrita, na imprensa falada e na imprensa que está na internet também, uma campanha efetiva de proteção ao consumo, de proteção ao consumidor. Isso não existe. E isso é que é necessário, né? Pois é, isso é que é necessário. Infelizmente não há interesse, né? Também a promoção, isso também é direito do consumidor, né? A promoção dos modos sustentáveis de consumo. Olha, nós temos qual exemplo agora que está em voga aqui? Hoje, a do canudo. A do canudo. Gente, é um absurdo. Aqui a gente tem transmimento de pensação. A do canudinho, né? Ai, me desculpa, eu acho um absurdo. Não, pelo amor de Deus, eu acho que proibir é isso mesmo, a gente tem que ter um pensamento sustentável, mas o que adianta o cidadão deixar de usar um canudo, né? E aí usa uma garrafinha e joga ela na rua. A gente teve exemplos escabrosos aí no carnaval, sabe? Foi um absurdo. Assim, tudo bem se proibiu um canudo, mas tirou-se uma foto de uma rua depois da passagem de um bloco de carnaval, era assustador. Você não via o asfalto, você só via garrafa de cerveja, garrafa de água jogada pelo chão. Então, assim, na verdade, as pessoas precisam se educar para entender que as coisas são sustentáveis, né? Que precisa haver uma relação sustentável, que aquela garrafa de água para você pode não significar absolutamente nada, mas para a natureza, para a sociedade, para o meio ambiente, é uma agressão. Né? E para ele próprio, né? Porque agora chegam as épocas de chuva e é ele que sofre. O canudinho, seja bem-vindo, são toneladas e toneladas de plástico também, mas não é só ele, né? Ele está na moda agora, ele é que é o vilão. E agora se criou, se comercializou a coisa, né? Que agora tem canudo para todos os gostos, enfim. Reutilizável. Mas o que a gente tem que refletir sobre isso, né? É que não é só obrigação do Estado, dos governos, da União, dos estados e dos municípios. Sim, eles têm uma parcela enorme de responsabilidade em relação a isso e nada fazem. Eu digo nada porque nada fazem mesmo. Tá aí as chuvas no Rio de Janeiro matando gente e, né, o poder público, né? E o poder público faz aquela cara de paisagem, né, pessoal? O que aconteceu, nossa, são as chuvas, né? É muita chuva, é inesperado, né? A culpa é da natureza, né? Assim, assim, não adianta, é verdade, não adianta dizer, olha, o público, o povo, a população é culpada e o governo também. Não é só isso. Né? Não adianta. A responsabilidade, sem dúvida, é de todos nós. Exatamente. É de todos nós. Mas cabe ao Estado promover essa educação. E cabe ao Estado também não causar esses desastres, né? Como Brumadinho, Samarco, as enchentes no Rio de Janeiro, os deslizamentos de terra, prédios desabando, pessoas morrendo, sem que o Estado seja responsabilizado. Como que o Estado tem que ser responsabilizado? Pagando indenizações, né? Pagando indenizações justas e também que os responsáveis sejam apenados, que seja crime esse tipo de conduta de prefeito, do presidente da República e dos governadores de Estado, né? E isso é muito importante, porque a verdade é uma só, ninguém está nem aí. Todos descumprem, a população e o Estado também. E aí deixam para pensar nisso, quando aí a gente chega com essas enchentes na porta das nossas casas. É só um momento que a população para pensar, infelizmente, porque é o que acontece com a maioria. Gostaria de dizer outras coisas, mas infelizmente... Então, essa promoção dos modos sustentáveis de consumo, ela realmente é muito importante, né? Sim. E é um direito fundamental. E eles também elencaram, a ONU, nessa oportunidade, nessas diretrizes, eles, de 1999, eles especificaram assim, as medidas relacionadas com áreas específicas, tais como os alimentos, a água, produtos farmacêuticos,
cooperação e que haja cooperação internacional. Porque assim, né, pessoal, o oceano, na verdade, embora ele tenha vários nomes, é um só, né? A Terra está banhada pelos oceanos e pelos rios, né? E os nossos rios e os oceanos estão morrendo. A vida ali marinha, a vida nos rios está morrendo. Nós estamos morrendo se ninguém tomar uma providência. É uma vergonha o que acontece com o nosso rio Tietê, com todos os nossos rios, que estão morrendo simplesmente. Estão morrendo. E nesse caso do Rio Tietê, especificamente, é a falta total de vontade política, né? Porque, assim, a população também tem muita parte nisso, porque é sofá que vai para córrego, até carro que é desovado em córrego, todo tipo de coisa. Sem falar nas garrafas PET, sim, né? Nas malditas garrafa PET, né? Todo tipo de coisa, todo tipo de lixo é jogado. Agora, assim, a gente vê que o Rio Tietê existem campanhas, meu Deus, eu tenho 36 anos, eu vejo campanha faz 36 anos que eu imagina, né? Quanto tempo se fala em limpar o Rio Tietê, em fazer com que se torne navegável o Rio Tietê. Gente, eu vejo cada dia a coisa fica pior. Fica pior. E cadê essas políticas? Cadê a educação? Como vocês veem, tudo isso é direito do consumidor, né? Agora vocês vão perguntar assim, mas por que vocês estão falando sobre isso? O que tem a ver com mediação? Tem tudo a ver com mediação. Tudo a ver. Porque isso tudo gera o quê? Gera conflitos, e conflitos muito sérios, conflitos imediáveis, né? Como é que você vai mediar a indenização ali no Rio de Janeiro agora, com todas aquelas mortes que vem vindo. Lá de Brumadinho, nem se fala mais no assunto, né? A Samarco, mas eu posso garantir para vocês que, salvo casos isolados, nada está sendo concretizado, as pessoas não estão sendo indenizadas. Brumadinho, inclusive, está com problema com a lista. Inacreditavelmente, eles estão com um problema com a lista de mortos e desaparecidos. Tiraram alguns nomes, porque os nomes não estavam, talvez não fosse aquela pessoa, ou seja, ninguém fiscalizou e controlou nada. Absolutamente nada. E também não se indenizou nada. Meses se passaram e as pessoas continuam na mesma situação. Sem falar da Samarco, né? Sem falar Nem na se Samarco, fala, né? E, pessoal, em dezembro de 2015, vocês veem que os anos vão passando e tem muita coisa que vai acontecendo e isso vai sendo atualizado, né? Sim. A ONU novamente atualizou aquelas diretrizes para a proteção do consumidor. Por quê? Porque tem uma exigência do cenário global, sim, da economia global. Tudo isso tem a ver com direitos do consumidor, com economia, com sustentabilidade, né? Com defesa das nossas florestas, dos nossos rios, isso na terra, né? Dos nossos rios, dos nossos oceanos e das pessoas, da fauna, da flora. Tudo isso está interligado. Hoje, por exemplo, se destruísse a Amazônia inteira, que pode ser que aconteça, né, pessoal? Porque o que acontece lá é um negócio bem nesse caminho, assustador, né? Mas o mundo inteiro iria sofrer consequências em relação a isso. A Amazônia é um pulmão do mundo, não é só para o Brasil. Então, essa falta de consciência, né, da terra, né, dos governos terráqueos, está nos levando para a beira do abismo e para o abismo mesmo. Então, assim, essas diretrizes da ONU, elas foram muito ampliadas e é muito interessante, porque só em 2015 eles incluíram, né, Gi, os direitos bancários, vamos dizer assim, os direitos a serviços financeiros e serviços públicos dignos,
corretos. Em 2015, a ONU incluiu... o comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico. Que em 2015 já estava aí aquecidíssimo. Então, assim, o reconhecimento em 2015 do acesso a bens e serviços essenciais e a proteção dos consumidores vulneráveis e desfavorecidos são necessidades legítimas. Olha só, você veja que coisa impressionante, né? Só em 2015 a ONU, né, se inspirou para colocar isso, né, para trazer isso para em termos de legitimidade dos direitos. Quer dizer, como se tudo que nós fizemos antes, e tudo que nós estamos discutindo, só se tornou legítimo a partir de 2015. A partir de 2015 foi reconhecida a legitimidade. E lembrando que o nosso CDC é de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. 1990, exatamente. Ou seja, de 1990 até 2015, no limite. Imagina. Então, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do Conversar. É preciso, pessoal, para ir para onde? Para a varanda. Não dá para relaxar, tá? Não é uma conversa que nós vamos ter que não dá para relaxar, mas é uma conversa de conscientização, para reflexão. Certo, Gi? Certo. Olha, pessoal, nós estamos aqui na varanda, né? No aconchego de uma varanda, mas, assim, eu acho que o brasileiro está muito assustado, né? Independente de quem elegeu ou não esse governo que está aí, não dá para a gente se furtar. Aqui não é ser partidário ou não, ser de esquerda ou de direita, essa coisa ridícula, né? Que ainda o chefe da nação se debruça sobre isso e se dá ao luxo, né, de falar sobre isso de forma tão desencontrada. Vamos ter várias pérolas, né? Várias pérolas de insensatez, de indigência mental, né? Eu diria até de insensibilidade. Exatamente, de insensibilidade, né? Nós vamos comentar hoje, não poderíamos deixar de comentar essa descoberta pelo chefe o chanceler nosso da política internacional e pelo próprio presidente da República, se desmanchando aí nas redes sociais de que a ditadura militar não existiu, né? Tem gente que afirma que o Holocausto não existiu, né? Tem bastante. Claro. Tem gente que afirma isso. Tem gente que tem então, assim, interesse, né, que não existe. As pessoas envolvidas aí querem inventar a roda, né? Inventar a roda e estão indo muito mal nesse sentido. Quem viveu os anos de chumbo, quem viveu a ditadura militar e a geração da Gi, os Eu ainda filhos, nasci lá, netos, mas, né? Não vivenciaram isso. Foi um período muito triste no Brasil e na América Latina toda, né? E volta e meia tem alguém de plantão tentando voltar. Não que o governo atual está tentando voltar a isso, de jeito nenhum. Nós temos instituições no Brasil muito sólidas, temos poderes independentes. Queremos crer nisso, né? E queremos crer que isso não vai voltar a acontecer. Mas que a ditadura existiu.
quem o diga, né? A Clarice Herzog e os filhos, né, do Vladimir Herzog, de todos os desaparecidos, né, naquela época, da censura, né, a qualquer tipo de manifestação de pensamento, das torturas que as pessoas sofreram por pensar diferente, do amordaçamento das nossas artes cênicas e de escrita, musical, de fala, musical. De todo tipo. Então, é uma insensatez e é uma tristeza muito grande, mas muito grande, essas manifestações que são vazias de conteúdo, né? Muito vazias, mas que fomentam nessa ligação, nessa maneira de se comportar, nessa falta de compostura, né? Fomentam o quê? A violência, o olhar para trás, não mas para tripudiar, para patinar, né? Ficar patinando ali em cima de coisas que já se foram. Até ovacionar torturadores. Então, assim, estamos vivendo anos bem difíceis, né? Vamos viver, infelizmente, mas a gente quer comunicar a vocês, oficialmente, aqui na Rádio Baruch, que a ditadura militar, os anos de chumbo, são fatos. É um fato que a ditadura militar aconteceu. Não tem como negar isso. Aconteceu, pessoal. Tanto quanto estamos falando aqui. As pessoas sofreram, as pessoas morreram, perderam-se vidas importantes no Brasil. Então, aqui, de luto, eu e Gi, a gente conversou muito sobre isso, temos conversado muito a esse respeito, em grupos de estudo. Até da maneira, né, com que a gente ia colocar tudo, né? Porque, assim, tudo começou de uma forma tão engraçada, eu coloco como engraçado. Tragicômico. A gente vê o governo colocar tanta disposição para se comemorar algo que foi tão duro para a nação brasileira, né? Porque, é claro, olhando mesmo os militares, tá? E a gente tem possibilidade de ter esse contato. Os militares, para os militares, foi um período muito difícil, né? Também, né? Agora, ver que existem pessoas, e nem militares, tá? Pessoas comuns que ainda dizem que mas a ditadura foi ótimo, o período da ditadura foi incrível. Nossa, o Brasil teve um crescimento enorme, meu Deus do céu. Isso é tão ligado ao que a gente fala aqui, né? De conversar é preciso, conversa na varanda, a mediação, vamos conversar. A nossa sociedade está doente, porque não se fala, não se conversa, as pessoas não se escutam, as pessoas não escutam. Não é segredo para ninguém tudo o que aconteceu no período da ditadura, quantas vidas foram perdidas e a gente não tem nem como numerar. Consultem lá o trabalho da Comissão da Verdade. Sim. Consultem lá. A gente pesquisou, inclusive, para trazer números, e não tem como, porque são pessoas mortes que aconteceram que a gente nem conseguiu desvendar ainda. Um número absurdo. E a sociedade não se fala, não se conversa, não se escuta. É como se as pessoas tivessem completamente esquecido daquilo que aconteceu, e não pode. Nós não podemos permitir que tudo aquilo que aconteceu seja esquecido. Nós temos que usar isso como uma lição, para que isso não se repita, e para que a nossa sociedade, daquele momento para frente, só melhore. Pessoal, trouxemos esse assunto aqui, porque a política é algo que está dentro de nós desde sempre. Nós exercemos a política o tempo todo. A política é buscar o bem comum, é isso que é necessário. Agora, essas atitudes escatológicas de negar
os fatos, ela é de um prejuízo enorme para a inteligência do Brasil, para os jovens, para as pessoas que trabalham, que ganham a vida com o seu trabalho, para todos os brasileiros, para todas as gerações. Isso é uma afronta à inteligência nacional, é uma afronta aos conceitos básicos de cidadania, é uma vergonha. Nós vamos encerrar esse Conversa na Varanda, o Conversar é Preciso, com esta indignação por essas manifestações tresloucadas do poder central aqui no Brasil. Pense se você gostaria, se coloque nesse lugar. Será que você gostaria de estar sendo torturado, tendo seus direitos todos excluídos, todos negados? Será que você gostaria de ser acusado? Será que você gostaria de não poder expor as suas ideias? Mesmo essas ideias, se você é a favor ou não do período ditatorial, pense que você não ia ter esse direito. Você não teria esse direito. Não tem nada a ver, né, Gi? Não. Muito bem colocado por você. Todos têm o direito de se manifestar. Sim. Todos. Porque podem crer, o que está rondando a nossa vida é a censura, né? A censura prévia de programas, desse programa aqui, a volta, eles falam tanto em ideologia, né? Eu gostaria de uma para viver, como diria o Cazuza, porque não existe mais ideologia, existe conveniência, né? Existe conveniência. Eu gostaria muito de uma ideologia, aquela ideologia do que dá certo, fazer o que dá certo, fazer dar certo. Isso sim é uma ótima ideologia. Tudo de bom para vocês. Gi, a Gi vai se despedir e vai dizer o que mais, Gi? Gente, só usem os espaços de vocês na vida, entre os amigos, entre os conhecidos, familiares, redes sociais. Usem o espaço de vocês para plantar o que é bom, plantar a amizade, plantar o respeito, o amor entre as pessoas. É só isso que a gente precisa. Só isso que você precisa. Para mais nada. A gente não precisa de ditaduras e coisas violentas, mas não precisamos mais disso. A gente já tem o suficiente. Nunca precisamos, aliás. A gente já tem o suficiente. Eu espero que essa mensagem chegue até vocês e que, de alguma forma, mude o coração, alguma coisa em vocês. Obrigada mais uma vez pela audiência. Um abraço.